a questão de ser cheio do Espírito, que é uma direção apostólica. Veja, Paulo não fez assim uma sugestão, Paulo não falou assim, seria bom. Paulo disse o seguinte: a vida cristã, para vivê-la de forma sábia, tem que ser cheia do Espírito Santo. E por que cheia do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o consolador até que Jesus volte. O Espírito Santo glorifica Jesus, sempre vai te levar a Jesus Cristo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Então, quando falta poder, falta alegria, falta ousadia, falta uma postura firme, está faltando o Espírito Santo. Quando você está perdendo guerras aí para a sua carne ou para o diabo, não consegue destruir uma obra maligna, não consegue expulsar um demônio, está faltando poder de Deus, está faltando o Espírito Santo de Deus. Então veja, e o Espírito Santo de Deus, quando você está cheio, você recebe os dons espirituais. E os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Então eu falo para você, tem alguma porta fechada que Deus diz para você, olha, entra por essa porta, e ela está fechada? Então está faltando poder. Então Paulo fala, enchei-vos, ou seja, é você, sou eu que nos enchemos do Espírito. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo e depois eu e você temos que manter esse tanque cheio, que é a minha vida, que é a sua vida, do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então veja, Paulo diz, nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, deixa eu ler novamente esse texto, porque nós vamos encerrá-lo hoje. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja, aqui tem as 4 formas da gente se encher do Espírito Santo. Então olha o que Paulo diz: andar de uma forma sábia é saber a vontade de Deus. Saber a vontade de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Você está buscando a vontade de Deus? Encha-se do Espírito Santo, que ela flui. Você está querendo entender a palavra de Deus? Flua no Espírito Santo, que a revelação vem. Tudo é feito pelo Espírito Santo de Deus na vida cristã. Não tem qualquer coisa que não seja feito através do Espírito Santo é carne. Isso não afeta o reino de Deus, então é natural. O reino de Deus, a sua vida cristã, a minha vida cristã, é feita no mover de Deus. Se você está tendo dificuldade, está faltando Espírito Santo. Não está faltando muita revelação da palavra, está faltando o poder de Deus na sua vida. O poder cura, o poder liberta, o poder abre portas, o poder traz revelação, te anima, te traz coragem, descanso. Tudo tem a ver com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E Paulo falou aqui que 4 coisas que você fazendo enche-se do Espírito Santo. A primeira é falando. Por que nós damos testemunhos da virtude? Porque enquanto falamos, nós não enchemos do Espírito Santo. É falar qualquer coisa? Não. Tem coisas que a gente fala que está produzindo morte. O escritor lá de Provérbios fala, olha, a morte e a vida está no poder da língua. Aqueles que bem a utilizam, comem do seu fruto. Ou seja, você pode proclamar morte, você pode proclamar vida. Sendo que você e eu fomos chamados para falar vida. Por isso que Paulo fala, falando entre vós com salmos. Salmos tem a ver com a palavra de Deus, com a revelação do Senhor, com as virtudes de Jesus Cristo. Tem a ver com isso. E nós somos chamados para proclamar essas virtudes. Quando eu e você estamos fazendo isso, a gente se enche do Espírito Santo. Quero reafirmar, encher-se do Espírito, não, que Paulo está falando aqui, não é ser batizado no Espírito. Batizado no Espírito Santo é a promessa de Jesus Cristo para todo aquele que crê. Você creu, você recebe o Espírito Santo. Me chama-se batismo no Espírito Santo. Mas depois que você é batizado no Espírito Santo, é responsabilidade sua e minha manter-nos cheios do Espírito. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo é amalgamado no nosso espírito. Nós somos selados pelo Senhor. Isso é o que define que eu e você somos filhos de Deus. Agora, nós temos uma alma e temos um corpo. Encher-se é o Espírito Santo não ficar só no meu espírito, mas encher a minha alma e encher o meu corpo também. Então, e é muito simples você ver quando alguém está cheio do Espírito Santo. Então, você vê as manifestações do Espírito Santo. A pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa é alegre, a pessoa é bem disposta. Então você pega uma pessoa que está muito triste, está faltando o Espírito Santo. Por quê? O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Entendeu? Então, tem alguém que está medroso, está faltando o Espírito Santo. Tem alguém que não é ousado, está faltando o Espírito Santo. E Paulo falou,
as 4 formas de se encher do Espírito Santo. Uma é falando, como eu já disse. A segunda é, olha o que ele fala. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, a música é poderosa para te encher do Espírito Santo. Na verdade, música faz muita diferença ao ser humano. Eu não sei porquê, mas a música é algo que faz diferença. A música tanto entra na sua vida para causar problema, quanto entra na sua vida para te encher do Espírito. Ele está falando que canta, adore a Deus e você vai ser cheio do Espírito Santo. Faça o teste, põe uma música de louvor e começa a adorar o Senhor e você vai ver você ficar cheio do Espírito Santo. Agora, a terceira coisa que ele fala é o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando aqui a Bíblia está falando dar graça por tudo, ela não está falando para você dar graça a Deus pela enfermidade. Não está falando para dar graça a Deus por conta da miséria. Entendeu? Isso, a miséria e a enfermidade, já não dá graça a Deus. Agora, o que quando eu, enfermo, aprendo com Deus, isso eu dou graças ao Senhor. A miséria, quando eu aprendo a trabalhar com pouca coisa, adorando a Deus, então isso eu devo dar graça a Deus, entendeu? Não é pela coisa ruim, é pelo que você aprende quando você está passando por tribulação, por provações. Isso você dá graça, porque não tem sentido alguém dar graça e falar, obrigado, Senhor, por conta dessa praga do inferno. Senhor, obrigado por esse câncer. Não. Mas essa praga do inferno, ela mexeu com você em alguma coisa, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Então essa praga do inferno não deveria estar aí, mas quando tem, Deus entra nela e transforma isso em bênção. Não é a praga em si mesmo, mas é o que ela produz na sua vida e na minha vida. Isso é motivo de dar graça a Deus. Nós devemos agradecer a Deus por tudo. Essa é uma forma de se encher do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão tendo assim muitos problemas. Começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por todas as coisas que o Senhor já fez, por todas as bênçãos que Ele já manifestou e que Ele já proveu a sua vida. Então começa a agradecer a Deus que você vai ficar cheio do Espírito Santo. Agora começa a reclamar e você vai ver você se esvaziar do Espírito Santo. Então a Bíblia está falando, agradecer a Deus, ter um coração grato ao Senhor, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem te dado, a salvação, a sua saúde, a inteligência, os dons, as conversões, seu casamento, seu carro, tudo, a comida, a roupa e tudo. Isso, quando você agradece, você se enche do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está algo que quase ninguém faz, mas quando faz é cheio do Espírito Santo. Sujeitando. E o que é sujeitar? Virar capacho na mão dos outros? Virar estrados para que as pessoas pisem sobre você? Não. Sujeitar, você está conectado ao corpo de Cristo. Porque é o seguinte, olha aqui, essa mão está conectada nesse braço. Ela se sujeita a esse braço, mas ela tem autonomia, ela trabalha, ela faz, ela tem a função dela. Mas ela está sujeita a um braço, que está sujeito a um ombro, que está sujeito aqui ao corpo, que está sujeito à cabeça. E o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo. Mas nós estamos sujeitos uns aos outros para que esse corpo funcione. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem algo e um propósito para cumprir, mas estamos sujeitos uns aos outros, ou seja, estamos conectados uns aos outros. Isso enche-se do Espírito Santo. Você, às vezes, quando você se conecta na igreja, quando você chega na igreja com aquele coração fazendo parte da igreja, você é cheio do Espírito Santo. Essas 4 coisas te enchem do Espírito Santo.